Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. No programa 382, uma pessoa fez um comentário achando que houve uma confusão ou não foi bem esclarecido, alguma coisa assim. E nós vamos esclarecer. Se houve alguma dúvida, vai ser esclarecida agora. Então, eu vou fazer essa leitura aqui do comentário dessa pessoa que assistiu. Vou fazer o comentário aqui na íntegra. E aí a gente coloca aqui em debate, né, em diálogo, para a gente tentar desenvolver um consenso aqui. Ele se identifica como RJ. Fez um comentário no vídeo 382, em que ele diz o seguinte: oportunamente, os senhores poderiam fazer um vídeo esclarecendo o seguinte trecho existente no 21 da obra básica, página 118. Abre aspas, assim diz no conhecimento, né? Ninguém tem vontade de ser mal, ninguém tem vontade de ser ruim, mas a natureza é a causa de todo esse desequilíbrio, devido aos fluidos elétrico e magnético. O fluido magnético tem a sua atuação só para o mal. Eis a razão de existirem os maus. O fluido elétrico, mais equilibrado. Eis a razão de existirem os bons. Então, tudo isso é fator natural da natureza. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Tudo isso é proporcionado pela evolução da própria natureza. Terminou a fase de animal racional e ficaram desprotegidos, desamparados, e daí o desequilíbrio de muitos, e não de todos. Em diversos trechos da obra, aí isso aí já é o comentário dele, em diversos trechos da obra, sobretudo nos históricos, o racional comenta sobre as cobranças da natureza, que ocorre por meio das mais variadas formas de lapidação, incluindo a da miséria extrema. Fala também sobre o tribunal racional. Se ninguém é culpado pelo sofrimento de ninguém, até mesmo do fato de ser mal, por que tudo isso existe? Não haveria uma aparente contradição nesses trechos? Então, essa foi o questionamento, um assunto posto em debate por esse espectador aí do programa, né, a pessoa que acompanha. Tá? Agradeço, antes de tudo, aí pela participação. É bom que já, né, até acontece aqui uma interação, e aí eu coloco aí a mesa para debater, né? Quer passar a bola? Tá bom. Mas é rápido, eu devolvo já na tabelinha. A grande questão é, esse ninguém que o racional superior se refere, não é necessariamente o sofredor. Nós somos dois em um. É só para equacionar a aparente contradição do livro, detectada pelo o assistente do canal. Quer dizer, a contradição, ele não detecta a nossa contradição, ele está detectando o ponto de vista do livro que foi explicado e que é uma aparente contradição, por isso ele fez esse comentário. Então, quando ele diz ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, é um sentido. E quando Deus não é culpado do sofrimento de ninguém, é o sentido de quem ele fez. Deus não criou o bicho, Deus criou o raciocínio. Então, essa é a perspectiva que acaba com a contradição. Não sei se vocês enxergaram logo, rapidinho, e já estou devolvendo a bola aí para o Dr. Carlos ou para você mesmo, Léo. Porque ele tem, da forma de falar, para a gente ser bem claro, a forma de falar do modo encantado e o modo do desencantado. Então, é onde nós achamos que é uma contradição, e não é. Uma é para o modo encantado, ele fala de um jeito. A outra é para o modo do desencantado e acaba a contradição. Fica a critério do estudante ou do leitor entender as entrelinhas. O que o racional superior estava se referindo neste momento é o ninguém do raciocínio. E, naquele outro momento, é o ninguém do pensamento elétrico e magnético. Com a bola.
É verdade. Muito interessante a colocação do estudante. Se é uma dúvida com relação ao 21º da obra, é sinal de que já estudou a obra toda, que é o principal, né? Então, ninguém tem vontade de ser mal, mas o comportamento mal, socialmente, né, é efeito do fluido magnético, né? E o comportamento bom é do elétrico, porque é um bem aparente e a pessoa não se conhece. O racional superior eleva a nossa visão do que é causa, feito e efeito. Quando teve uma Bienal, a primeira Bienal, lá no Rio Centro, não me lembro se foi o Porfírio ou se foi o Coronel Vitor do Amaral Ribeiro, de Miguel Pereira, que fez a colocação de uma fonte luminosa, uma lâmpada acesa, um objeto, e pegou até o primeiro volume da obra, e falou, ali está uma fonte de energia, aqui está um objeto e aqui a sombra, né? Se mover o objeto, vai mover a sombra. Então, causa, feito e efeito. Mas se apagar a lâmpada elétrica, vai sumir o efeito. Então, o comportamento é o efeito. Quando a pessoa está imunizada, ela está ligada numa energia superior a essa elétrica e magnética e vai ter um equilíbrio. Isso é a imunização racional. Agora, a cobrança da natureza é proporcional à consciência do aparelho quando ele foi usado para aquele ato, né, que foi visto socialmente como mal. O pensamento é uma construção social boa para a sociedade, por isso as leis dos homens é que estão em vigor. Todos têm que obedecer às leis dos homens, então tem que ter o ego pensante para um imputar uma culpa um no outro, né? Isso é uma coisa do encanto, mas funciona assim. Agora, as leis da natureza, aí é de cima, né? Tem um tribunal racional para isso. Então tem um exemplo aqui que é a história da fase racional. Eu conheci o aparelho, já se desligou, já subiu. Coronel Eladir, lá do Amapá, ele começou como cabo em Serra Pelada. E ele disse que eram centenas de assassinatos por dia. E a polícia militar, ele era cabo, tinha que chegar do mesmo jeito que a coisa estava, né? Atirando. E ele tinha consciência de animal racional que tinha transformado muitas pessoas, ou seja, atirado e sabia que tinha morrido. E ele foi conhecer o nosso mestre justamente no dia 13 de janeiro de 1991, e ele queria muito falar sobre isso, que tinha um peso no coração, na consciência, né, por assim dizer, que ele tinha muita preocupação, e agora eu não vou subir, eu já estava lendo e relendo já há um tempo, ele me contou isso, e aí o mestre falou, olha, você não se preocupa com isso, que você era só ferramenta da natureza. Não se preocupa com isso, continua a sua divulgação, sua leitura, o seu desenvolvimento, que isso para você não tem problema não. Então, quando a pessoa é só uma ferramenta da natureza, nasce karma, não tem karma nenhum. Agora, na Umbanda, que isso aí já é no cultural brasileiro, é falado que quem bota o karma para fora é Exu. Então, se a pessoa, quando foi usada para algum ato, que resultou em algum dano, em algum mal, né, tinha só 5% de consciência, na hora de pagar, ela vai pagar só 5%. E o exemplo que sempre me veio na cabeça é aquele acidente de carro, que o carro dá perda total, mas a pessoa sai sem nenhum arranhão. E às vezes o carro ainda está no seguro, ele não perde nem o carro. Então era só 5%. Agora, se tinha maldade, tinha a tal do dolo, né? Aí a coisa fica mais complicada. Mas sempre é questão das energias, tudo se transforma. No primeiro volume, para encerrar, que eu já falei muito para o meu tamanho, ele diz que os que têm instinto de perversidade são encaminhados para onde tem magia negra, onde tem aqueles Exu mesmo brabo, igual o peão que não tem pena nenhuma do cavalo que está domando, do touro onde ele está. Então, aí a pessoa lá, porque aí vai ter um mal maior para controlar o mal menor. No final, a justiça da natureza sempre é perfeita, é racional. Eu também já me fiz essa pergunta diversas vezes, que o espectador fez, o RJ, né, a respeito da maldade no mundo, por que existem tantas pessoas ruins, por que existem pessoas que sofrem tanto, que passam fome, passam necessidade, os autores, né, de crimes hediondos, tudo isso eu já me perguntei. E a resposta mais
satisfatória que eu encontrei, porque eu me fazia essa pergunta antes de conhecer a cultura racional. E a resposta que o racional superior dá, a explicação de como surgiu o mundo, que nós vivíamos numa planície racional pura, limpa e perfeita, onde tudo era uma maravilha, tudo era tranquilo, e nós resolvemos sair de lá, quando éramos puros, limpos e perfeitos, e resolvemos sair, pisar numa parte que não estava pronta para entrar em progresso, e demos origem a tudo isso que está aqui, tudo isso que acontece aqui, a todo esse mundo que não deveria existir. A resposta, o nosso sofrimento começou exatamente ali, né? Viemos para cá, não é a primeira vez que nós passamos aqui nesse mundo, já viemos aqui, nascemos, morremos e voltamos diversas vezes, e cada temporada que passamos, nos comportamos de maneira diferente, fizemos diferentes tipos de dívidas, e as cobranças da natureza, né, a explicação das cobranças da natureza foram satisfatórias para mim, porque não há outra maneira da gente entender por que existem pessoas que têm uma vida aparentemente tranquila, mais ou menos tranquila, e outras que sofrem tanto, que passam por tanto sofrimento. A explicação mais clara é essa: as dívidas que nós fizemos aqui, desde que viemos para cá, né, as temporadas que nós passamos aqui, as nossas idas e vindas, a natureza veio cobrando de acordo com o comportamento que nós tivemos em vidas anteriores. Responde mais ou menos a pergunta que esse espectador fez. E só para acrescentar mais um complemento aqui a toda essa argumentação que foi feita, que no meu entendimento também foi muito bem explicada, e por vezes também foi muito a minha dúvida também. Até hoje, às vezes, eu me retorno a esse tipo de reflexão, porque com o tempo, às vezes, a gente até vai perdendo, né? O conhecimento é tão vasto e tão aprofundado, que às vezes a gente tem que retornar naquilo ali para relembrar, para revisar o que a gente já estudou, né? Então, sobre o que ele estava falando aí, nós, por exemplo, ninguém é 100% bom e 100% mal 24 horas, né? A gente até em determinados momentos pensa, né, recebe aquelas influências ruins, que gera pensamentos, né, ruins, maus. Agora a diferença nisso tudo está a execução do ato. Quando você materializa ele, né, e você comete um crime, aí você já cria uma dívida a ter que pagar. Se ela vai ser cobrada pela nossa lei aqui, vai ser identificada por uma pessoa e vai ser levado à justiça nossa dos seres humanos para a pessoa pagar aquilo ali, feito na matéria. Se não for, isso aí geram vários trâmites, né, que só a gente, com um desenvolvimento aprofundado, uma percepção apurada sobre isso, para poder entender que, né, o Dr. Carlos aqui destrinchou essa parte aí muito bem, dando como exemplo a história lá de um companheiro dele. E só fechando aqui, nesse mesmo vídeo, o 382, né, que foi da dúvida dele, durante o vídeo ele fala o seguinte também, alguém lá na hora ali dá um complemento do seguinte, que começa ele falando o seguinte: ninguém é culpado pelo sofrimento de ninguém, porque todos sofrem, sem exceção. Aí diz: a mudança do alfabeto é a causa de todo o sofrimento da humanidade, mudando do alfabeto de astrologia para o alfabeto artificial. E o que resumidamente esse alfabeto artificial nos remete? O alfabeto artificial foi um campo de evolução que nós procuramos entrar, desenvolver, que ali estava o sofrimento e a morte. Então, por isso, todos sofrem. A partir do momento que nós saímos de um alfabeto, de uma orientação, de um campo vibracional, de um campo de energia astrológico, que já era intermediário, que não havia qualquer tipo de mazela, e nós entramos por esse artificial, ele nada mais é do que o sofrimento, né? A gente não foi suficiente para a gente aprender através do campo astrológico, precisamos de um mal maior, que era o sofrimento, não é isso? Então, porque às vezes muitas pessoas até confundem aqui, né, Porfírio, que fala assim: o artificial aqui é o avanço tecnológico, é a poluição, até a parte que a gente tem como natural, né, que são os ecossistemas, né, o que a gente acha como natureza, até isso é o campo artificial também que a gente está inserido.
A grande equação, complementando esse aspecto, é que Deus não criou sofredores. O verdadeiro Deus não criou sofredores. Portanto, ele não colocou ninguém neste mundo, como aí ficou bem claro, né? Da astrologia. Ele deu na palma da mão toda a solução, como era o alfabeto astrológico, então ele não criou sofredores. Ele não é o culpado do sofrimento de ninguém. Mas a questão é, dentro do sistema que nós estamos, existem outras relatividades, que já o verdadeiro Deus, por não ser mais o responsável, devido às expansões das vontades, dos gostos, de querer sair daquele alfabeto astrológico, aí então criou-se o sistema artificial, filosófico, em que as serpentes passaram a dominar a vida da gente, e aí é uma demanda em cima da outra. Mas Deus não é culpado disso. Agora, a vocês se virem aí embaixo, como quem diz, não, olha, eu fiz vocês puros, limpos e perfeitos, na palma da mão estava tudo escrito aqui na matéria, vejam bem, matéria astral, né? E aí depois vocês abusaram mais um pouco, aí virou bicho, e no virar bicho, aí a coisa ficou mais complicada. Ou seja, aquela máxima também que ele deixa para nós qual é o preço do abuso? É o fracasso do abusado. Complementando aqui rapidamente, a energia magnética, que é a causa dos maus, é energia racional, só que é a mais deformada, né? Por isso é assim. Mas com o fim da deformação subindo, ela também volta a ser energia racional. E o mal vai ficar bom, né? Vai chegar um tempo que vai ter tanta gente imunizada e os maus vão dormir maus e acordar bons. Está escrito isso no livro. E por último, na natureza, o tribunal racional, que é do astral superior, é chamado de a justiça dos justos, né? Isso é uma justiça realmente suprema. Então, define-se que existe a reencarnação, que muita gente diz, não existe reencarnação. Parece que você só teve uma vida, mas não, teve outras vidas, porque você volta para pagar o que você fez em outra. Então você tem que pagar como? A que se faz é que se paga, não é assim que fala? Então volta. Muita gente diz, não existe reencarnação. Existe. Por que uma criança nasce sofrendo já? Pequenininha, acabou de nascer e já sofre. Porque estava devendo da outra vida que não foi boa. Só para terminar aqui, que eu falei do Coronel Eladir, lá do Amapá, ele começou como cabo, terminou como coronel, a carreira militar, e foi desembargador lá na Justiça do Estado e chegou a secretário de Segurança lá do Amapá, né? É um estudante que já subiu, mas é uma prova real do conhecimento racional com a confirmação do nosso mestre. E a gente te aconselha, cuidado com o que você anda fazendo, porque você vai pagar. Então, muito cuidado. Leia o livro Universo e Desencanto, você vai saber isso e muito mais. Não perca tempo. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal e salve.